Porque não é tudo que a primeira ação vai ser de Deus, não. Geralmente a primeira ação é nossa. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra que será ministrada essa noite, porque Deus espera de nós, né, a nossa reciprocidade. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Reciprocidade. Você se aproxima de Deus, você se achega a Deus, e Ele se achegará a vós. Tem pessoas que querem que Deus se achegue a Ele. Não, a Bíblia está falando, você se achega a Deus, e Ele vai se achegar a você. Tem pessoas que estão pensando que vão alcançar a vitória sem se mexer. Me perdoa, a minha Bíblia, sabe, tem várias passagens da Bíblia que vai me provar que não é bem assim que funciona. Certamente Deus pode fazer, sim, Deus pode fazer. Deus pode alcançar sem que nós venhamos merecer. Mas é muito mais fácil quando nós correspondemos esse relacionamento com Deus. Fica muito mais fácil, porque Deus vai ouvir a petição de alguns e vai atender a petição de alguns e não vai atender a petição do outro, se é a mesma petição. Questão de atitude, questão de relacionamento com Deus. Simples assim. Deus é um Deus recíproco. Tenha certeza disso. Ele é. Tenha certeza. Se você honrar a Deus, Ele vai honrar a sua vida. Ele vai honrar. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 30. Porém, agora diz o Senhor, olha só, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, presta atenção, aos que me honram, honrarei. É Deus falando, aos que me honram, eu vou honrar. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Ou seja, tem muitas pessoas, às vezes, que estão passando um deserto, passando uma prova, passando uma luta e querendo vitória. Mas quando foi a hora de você honrar a Deus, você desprezou Ele. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor. O versículo já começa falando a respeito de honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sim, tá bem explícito aqui na Bíblia. De toda sua renda. Cuidado, para você não estar, né, indo em algumas doutrinas que estão sendo pregadas aí. Sim, eu tenho que assumir aqui que, infelizmente, alguns homens que disseram ser homens de Deus escandalizaram. A questão de falar de dinheiro hoje, dentro de algumas igrejas, é motivo de escândalo. Mas eu não vou deixar de falar porque está na Bíblia. Só quando a Bíblia não existir mais, nem fisicamente, nem dentro de mim, aí eu paro de falar. Mas enquanto estiver na Bíblia, eu vou falar, porque está na Bíblia, está escrito aí, dá uma lida na sua Bíblia. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda tua renda. De toda a tua renda. O que é a primícia, pastor? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos da tua renda. Não são os últimos. Não é o que sobra. Não. É o primeiro. Sabe? Não é o que está estragando. Não. Se sobrar, eu honro ao Senhor. Não. É melhor nem... Esquece. Guarda, vai lá no McDonald's, compra um lanche, né, que vai fazer muito bem para a tua saúde, toma uma Coca-Cola que vai fazer um excelente trabalho na tua saúde, só não dá lá. Porque é questão de honra. Tá entendendo? Questão de honra. Sabe porque tem pessoas que eram, vou falar, que eram para estar num patamar muito mais alto do que estão hoje, não era para estar enfrentando a dificuldade que estão enfrentando hoje, porque não honraram a Deus. Vou falar, não honraram a Deus. E hoje está passando um sufoco, pedindo socorro para o Senhor. Aí Deus está falando assim, ó, honra. Aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Olha só, isso aqui é sério. Isso que eu estou falando é sério. A palavra de Deus toda ela é séria, né? Quando você honra Deus, está escrito com os seus bens, sabe? Pastor, como é que eu vou honrar a Deus com os meus bens? Tem várias maneiras, sabe? Eu não vou entrar nesse mérito agora. Não vou entrar, não vou falar disso aqui. Eu só quero falar que quando você honra a Deus, tem uma resposta do céu para a tua vida. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. Não sou eu que estou falando isso aqui. Está aqui. Versículo 10. Olha, quando você honra a Deus com os seus bens, com os teus bens e com
a primícia é de toda a tua renda. Não é da tua renda, é de toda a tua renda. Está aqui, versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros. Sabe o que significa isso? Tu não passa necessidade. É o que a Bíblia está dizendo. E transbordarão de vinho os teus lagares. A Bíblia está falando, não vai te faltar, vai transbordar. Quem está falando isso é a Bíblia, não sou eu. E agora? Vai discutir com o autor da Bíblia? Porque o autor é Deus. Está entendendo? Então tem pessoas que estão passando um momento difícil na vida porque deixaram de honrar a Deus. Deus é um Deus recíproco. Ele é um Deus recíproco. Ele vai agir assim. Se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Tenha certeza disso. Não distorce a Bíblia, não. Pelo amor de Deus. Ah, pastor, por mais que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Não com os infiéis. Com os infiéis, não. Ele é fiel. É a natureza dele. Ele não vai sujar a natureza dele. Não vai. Não. Se tu for fiel, ele vai permanecer fiel. Se você for infiel a ele, ele vai permanecer fiel. Mas não a você. Presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa, ele disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco. Presta atenção. O Senhor está convosco, vírgula. Enquanto vós estáis com ele. Presta atenção. Ele está convosco enquanto você estiver com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se o buscardes, está escrito lá no profeta, se o buscar, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. E agora? Está entendendo? Tem pessoas, eu vou tornar a repetir, tem pessoas que querem um milagre. Eu entendo, eu compreendo isso aí. E Deus pode fazer, pastor, um milagre, mesmo que a pessoa não seja fiel a ele, mesmo que a pessoa não honre a ele, mesmo que a pessoa não tenha integridade para com ele, sim. Definitivamente sim. O nome disso chama-se graça. Favor imerecido. Só que tem pessoas que precisam, além do milagre. Não, é tipo assim, é algo que, sabe? E aí Deus está falando. O que tu tem feito para que eu possa ser recíproco com você? Ah, pastor, Deus não precisa disso. Então rasga a Bíblia, tá? Pode rasgar a Bíblia todinha, porque é assim, lembra de Números? Eu sempre dou uma pincelada no povo hebreu. Deus manda o povo espiar a terra, Moisés vai transmitir, vai separar 12 e vai enviar. 10 vão voltar com um diagnóstico totalmente contrário daquilo que Deus falou. Porque Deus falou, a terra é de vocês. 10 vão voltar, vão falar, realmente a terra é boa. Mas, meu irmão, não tem como. Não tem como nós alcançarmos, conquistarmos essa terra. Aí se levanta 2 homens, Josué e Caleb, com a visão de Deus. E vai falar assim, a terra é boa, a terra é nossa. Deus falou que a terra é nossa. O que aconteceu com aqueles 10? A Bíblia fala que eles conseguiram, aqueles 10, conseguiram derreter o coração daquele povo. Ou seja, desanimar, desmotivar, desencorajar aquele povo. Enquanto os 2 estavam tentando mostrar a realidade, os 10 prevaleceram. Eles vão tentar matar Josué e Caleb a pedrada. Só que calma aí. Quem foi que Deus aprovou? A maioria ou foram os 2? Foram os 2. Os 2, sabe, que honraram a fé, que honraram a palavra de Deus, entraram na terra prometida. Os 10 ficaram de fora. Por quê? Porque Deus vai honrar quem honra ele. Agora, quem desonra, Deus vai desonrar, vai desmerecer. Foi o que aconteceu. Vocês não estão acreditando na minha palavra, não? Não acreditaram no que saiu da minha boca? Pois bem, vocês vão morrer nesse deserto. Irmãos, é aquele ditado, né? Nadou, morreu na beira da praia. Eles estavam, literalmente, à beira da praia e morreram. Voltaram, tiveram que voltar.
e morreram. Sabe por que ficaram 40 anos lá no deserto? Um trajeto, né, pelo número daquele povo, um trajeto que demoraria 40 dias, ficaram 40 anos por conta disso. Por conta da desonra que eles faziam constantemente a respeito de Deus. Engraçado, porque eles tinham a graça de Deus ali. Sim, eles tinham a mercê. O maná não faltava, a comida não faltava. Eu estou falando do deserto. A água não faltava no deserto. Eles tinham a graça de Deus, tinha. Mas o que eles precisavam? Da promessa. E eles não alcançaram a promessa, porque foram infiéis a Deus. Foram desleal. Agora, aqueles que permaneceram fiéis entraram na terra prometida. Está na Bíblia. Está aí, dá uma lida. Reciprocidade. Deus está esperando de nós. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Lembra de Sansão? Sansão, olha, voto nazireu. Não pode beber bebida forte, não pode raspar a cabeça, voto nazireu. Não pode tocar em coisa imunda, voto nazireu. Vou levantar Sansão para libertar o povo, para julgar, sabe? Vou levantar. Agora, enquanto Sansão for fiel, eu sou fiel. Agora, quando ele deixar de ser fiel, eu deixo ele. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Tem pessoas achando que Deus vai permanecer fiel com você lá na imundícia. Não vai. Não vai. É assim, é o que a Bíblia fala, sabe? Você aceita Jesus, ele vem e limpa a casa. A casa somos nós. Fica limpa. Havia espíritos opressores em você? Sim, ele vem e tira, porque quando o valente mais forte chega, o mais fraco tem que sair fora. Então ele tira. Quando você abandona Jesus, o que acontece? A casa agora está limpa e vazia. Aí é um perigo. Porque aquele espírito que abandonou, que ele tirou, né, vai voltar com 7 piores. Piores. E aí o negócio fica feio. Fica feio. Aí são pessoas que tu está evangelizando às vezes na rua, desviado da casa do Senhor, que choram às vezes. Choram. E fala, eu queria voltar, eu não tenho força para voltar. Eu sei que esse é o caminho, mas eu não tenho força para voltar, pastor. Pastor, eu tento com todas as formas voltar e eu não consigo. Sabe por quê? Porque o estado anterior, o atual, é pior do que o anterior. Porque Deus foi lá, limpou, tirou os espíritos malignos, os espíritos imundos, ok. De repente, essa pessoa decide abandonar Deus. Quem volta lá? O espírito maligno. E não volta sozinho, não. Então fica pior. O estado fica pior. Saiba de uma coisa. Vou tornar a repetir. Tem pessoas que precisam se voltar a Deus, se achegar a Deus, e Ele vai se achegar a você. Sim, é a Bíblia que fala isso, não sou eu. Eu lembro que no comecinho da live, assim, quando eu fiz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, um engraçadinho, né? Deve ser algum estudante de teologia, entrou e falou assim, não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita, então rasga a Bíblia. Pode rasgar a Bíblia, joga ela fora, queima ela, faz alguma coisa, porque está escrito, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Olha Jesus falando, aquele que vem a mim. Opa, calma aí. Não é ele que tem que me aceitar? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Apocalipse, eis que estou à porta e bato, estou batendo. A decisão de abrir a porta é sua. A decisão de convidar ele para entrar na sua vida é sua, não é dele. É a pessoa que precisa da benção. Vou te falar, vou falar. Aqui, ó, você precisa da benção. Jesus, dá-me graça. Você precisa da benção. A benção está posta. Que isso, pastor? Sim. Calma. Respira, tá bom? A bênção está posta. Eu posso te falar isso, eu posso te garantir isso. A bênção que você precisa está posta. Você só não vai tomar posse se você não quiser. Como assim, pastor? Está escrito. Ele nos abençoou. Está definido, irmão. Está definido. Deus não vai te abençoar, não. Ele já abençoou. Está lá em Efésios. Com todas as sortes de bênção. Todas as sortes de bênção. Opa, todas sim, todas. Aonde estão essas bênçãos?
nas regiões celestiais. Em outras palavras, deixa eu desenhar para vocês. Vamos supor que isso aqui é um prato de comida. Isso aqui é alimento. De verdade, a palavra é alimento, né? Só que é o seguinte, isso aqui não vai pular para a tua boca, não. Não vai, não. Não, pastor, não. A bênção está aí. O alimento já está aí. Agora, tu tem que fazer a tua parte. Pegar o garfo e colocar na sua boca e depois mastigar. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoas que estão achando que ele vai botar na sua boca. Não vai, não. Isso é coisa que você tem que fazer. Tem coisas que nós que temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Não vai fazer. Que isso? Não vai. Não vai fazer. Vou pegar um pouquinho pesado aqui. Eu quero ser um empresário. Ok. O que tu tem feito? Tenho ficado em casa jogando videogame, mexendo no celular o dia inteiro, vendo vídeo. Pois bem, se tu não se posicionar, esquece. Eu quero ser um pastor. O que tu tem feito? Ah, porque eu oro e Deus cura. Ok. E aí, mais o que você tem feito? Ah, porque de vez em quando eu vou... Mas o que você tem feito? A respeito do reino de Deus, tem feito nada não? Só porque Deus te deu um dom. Não é assim que funciona, não. Não é assim. Não confunda dons espirituais com ministério. Sabe por quê? Eu vou falar. Sabe por que a igreja, me perdoa a minha expressão aqui, sabe por que a igreja está uma bagunça? Porque estão esquecendo da palavra. Estão esquecendo do principal, a palavra de Deus. Aí está uma bagunça. O camarada chega hoje, prega um pouquinho, pronto, já tem que virar obreiro. Esse aí tem chamado. Tem chamado. Quer ver um chamado de um obreiro? De qualquer ofício na igreja? Dá uma espiada em Atos capítulo 6. Se ele tiver aquele crivo ali, ok, já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Não significa que ele tem que se tornar um obreiro, mas já é um bom sinal. Se ele for um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, um homem com integridade, ok, já é o primeiro passo. Estão observando esses 3 critérios? Então não. Estão colocando qualquer um hoje. Está entendendo? Chega em algumas convenções aí, é só pagar. Pronto, tu recebe a carteira. Simples assim. São pessoas que eu já vi aqui, até nessa plataforma, que em uma semana estava com o nome, na outra apareceu com o título. Eu falei, uau, só porque decidiu abrir uma live, agora já está com o título? Cuidado. Cuidado, porque com as coisas de Deus nós não devemos brincar. Agora, uma coisa eu te falo, tem bênção posta para você, só que tu tem que pegar o garfo e tu tem que comer, porque Deus não vai colocar na sua boquinha, não. Que isso, pastor? Sim. Simples assim. É aquela pessoa que quer se tornar um juiz, mas não levanta, não estuda, não faz nada. Mas o sonho dele é ser juiz, mas não estuda. O sonho dele é passar no concurso público, mas não pega uma apostila para estudar. Não pensa que vai cair do céu assim, de mão beijada, não. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Vocês estão entendendo? Davi, para assumir o trono, ele teve que lutar batalhas e batalhas, até assumir o trono. Foi Deus lapidando ele. Foi Deus preparando ele. José teve que passar por um crivo primeiro, fazer um curso, né? Ele teve que fazer um curso na casa de Potifar, na prisão, para depois ele chegar no lugar de honra que Deus prometeu para ele. Não foi assim de mão beijada, não. Então, em nome de Jesus, esse Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, é o mesmo de hoje. E será o mesmo eternamente. Não pensa que Deus muda, não, porque Deus não mudou, não. O que era pecado lá, continua sendo pecado hoje. Se tem alguns pastores aí desfazendo o pecado, o problema é deles e de quem está seguindo a eles, porque o pecado continua sendo pecado. Simples assim. Deus não muda. Deus é imutável. Vamos aqui? Vamos para a palavra para a gente encerrar? Salmos de número 18. Vamos dar uma lida aqui em Salmos 18, versículo 25. Diz assim, ó. Presta atenção. Para com... Minha tradução está diferente. Benigno, talvez na tua esteja fiel. Para com o benigno, Deus é benigno. Está escrito aí. Benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostra. Com o perverso, inflexível. Agora vocês estão vendo aí.
Eu vou botar fiel. Para com o fiel, o que o fiel vai ter da parte de Deus? Fidelidade. O que Deus vai mostrar para ele? Fidelidade. Repare que a Bíblia não está falando, olha, para com o íntegro, fidelidade. Não, íntegro. Para com o puro, íntegro. Não, puro. Para com o perverso, inflexível. Sabe por que inflexível com o perverso? Porque Deus não é perverso. Por isso. Aí ele vai se mostrar para o perverso inflexível. Sabe? Ele não vai aprovar aquilo que o perverso está fazendo, ele não vai atender nenhuma petição daquele perverso, ele vai ser inflexível com esse. Agora, para com o fiel, o benigno, benigno. Estão entendendo? Não é assim, ó, eu sou fiel, aí Deus vai me mostrar a pureza. Não, não. Puro, puro. Fiel, fiel, né? Íntegro, íntegro. Perverso, inflexível. É assim que Deus age. O que é isso aqui, pastor? Reciprocidade. A reciprocidade de Deus. Tem sido benigno, ele vai se mostrar benigno para contigo. Tem sido íntegro, pois bem, te mostra íntegro. Ou seja, ele vai se mostrar íntegro. Tu vai conhecer a integridade de Deus. Está escrito, está aqui. Puro. Te mostras puro. Ou seja, perverso, inflexível. Inflexível. E tem pessoas que precisam, né? Eles estão precisando, eu vou falar, estão precisando de uma bênção. Eu vou falar, estão precisando. Quem é que não precisa? Todo mundo precisa. Agora, tem uns que eu vou ter que te realizar aqui e te falar a verdade, sabe? Não posso mentir. Você vai ter que fazer por onde? Não, pastor, eu nunca viu, você nunca viu uma bênção, você tem que fazer por onde? Por onde? Dá uma lida então. Deuteronômio 28. Dá uma lida lá. Sim, dá uma lida. Tu vai ver o crivo que é para você receber a bênção. Tá entendendo? Não sou eu que falo, é a Bíblia. Não confundam a bênção com favor. Favor é outra coisa. Não, favor e misericórdia são outras coisas. Não tem nada a ver com a bênção. Não, bênção é para quem obedece. Bênção é para quem se sujeita a Deus. Bênção é para quem se sujeita à voz de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 28. Está lá, está escrito. É para quem se sujeita à voz de Deus e obedece a Deus. A bênção vai alcançar essas pessoas. Graça até para o ímpio. Até o ímpio recebe a graça de Deus. Está entendendo? O ímpio, pastor, sim, o ímpio vai receber a graça de Deus. O favor imerecido de Deus. E quando eu estou falando da graça, eu não estou falando da salvação, não. Eu estou falando do favor imerecido. Porque sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Né? Mediante a fé. Eu não estou falando da graça salvífica, da fé salvífica. Não. Eu estou falando do favor imerecido. Tem algumas pessoas que são ímpias e Deus vai curar? Sim. Sim, já cansei de orar. Pessoas ímpias e Deus curar aquelas pessoas. Qual o nome disso, pastor? Graça. O nome disso é graça. É Deus correspondendo à minha atitude, né? Seja ela qual for, se é benigno, se é fiel, se é puro, se é íntegro, é Deus correspondendo o meu comportamento primeiro e depois alcançando aquela vida. Sim, Deus vai fazer. Simples assim. Graça e misericórdia está longe da bênção. São outras coisas. Misericórdia de Deus para qualquer ser humano. Agora, bênção não. Bênção eu não posso afirmar. Não, a bênção é para todos, irmão. Não, a Bíblia não me dá esse direito, mas não me dá mesmo. Não me dá. É por isso que tem pessoas que não sabem corresponder com Deus e fica quebrando a cabeça. Fica indo em culto de bênção, atrás de bênção, não precisa. Você não precisa. Que isso, pastor? Não precisa. Você só precisa ser inteligente. Está aqui, está escrito, ó, para com o benigno te mostras benigno, para com o íntegro também íntegro, para com o puro, puro te mostra, com o perverso inflexível. O que é isso aqui? Reciprocidade. Se achegue a Deus, o que vai acontecer? Ele vai se achegar a você. Vocês estão entendendo? Eu honro os que me honram. Tá certo? Os que me desprezam, será desprezado. Está escrito. Eu não posso mudar a Bíblia, eu não posso mudar a palavra de Deus.
Vou tornar a repetir. Infelizmente, eu não tenho prazer em falar isso, mas infelizmente tem pessoas que ao invés de honrarem a Deus, desonraram a Deus, desprezaram a Deus. Aí lá na frente vão colher, porque tu planta hoje, não nasce amanhã não, vai demorar um tempinho, sabe? Demora um tempinho. De vez em quando, esse plantio espiritual é imediato, né? É rápido, mas geralmente demora um pouco. Quando chega lá na frente, tu vai colher aquela desonra lá atrás. Aí muitos vão falar, uau, o que aconteceu? O que está acontecendo? Sabe por quê? Acontece muitos escândalos, porque a Bíblia fala que já era necessário, né? Já começa por aí, é necessário. Os escândalos são necessários. Mas sabe por que há escândalo? Porque é assim, ó, Deus vai lá, investe na vida de uma pessoa. Sim, Deus investiu nas nossas vidas. Desde o nosso nascimento, Ele está investindo. Ele investe na vida da pessoa, Ele dá sabedoria, sabe? Ele abre o entendimento de uma pessoa. Ele acontece na vida de uma pessoa. Por exemplo, vou citar aqui pregadores, pastores, cantores, enfim, sabe? Ele dá o dom, ele entrega aquele talento para aquela pessoa. O que aquela pessoa faz? Ela começa a ficar conhecida. No Brasil, às vezes no mundo, enfim, é Deus honrando aquela pessoa. É Deus honrando. E no começo, né, eu quero acreditar que seja assim. Aquela pessoa está com aquele ímpeto, aquela pessoa está com aquela força e ela está se mostrando fiel para com Deus. Mas depois, se ela não vigiar, o que pode acontecer com ela? Ela começar a ser infiel a Deus. Ela começar a se corromper. Ela começar a se desviar da presença de Deus. Como, pastor? É impossível uma pessoa estar pregando todo dia e se desviar. Não é impossível não. Vou te provar na Bíblia que é possível. Sim, Jesus falou uma parábola. Nessa uma parábola, parecia que tinham 3, mas era uma só. Ele vai falar, vou lhes propor uma parábola. E qual é a parábola, pastor? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. O que aconteceu com a dracma? Se perdeu dentro de casa. Não foi fora, não. Então, tem como se perder estando dentro de uma igreja? Literalmente, sim. A resposta é literalmente sim. Como, pastor, isso pode acontecer? Quando tu deixa a luz apagar. Quando a tua casa, o teu coração, o teu pensamento, a tua emoção se torna suja, imunda, tu se perde dentro de uma igreja. Está escrito, está na palavra. Eu não posso desfazer a palavra de Deus. Não tem como. O que aquela mulher teve que fazer para achar a dracma que tinha se perdido, que foi perdida? O que ela teve que fazer? Acender a luz. Por que ela teve que acender a luz? Porque estava apagada. Simples assim. E aí, pastor? E aí que ela teve que pegar uma vassoura e começar a varrer. Começar a tirar a sujeira. Porque a dracma estava lá dentro. Mas a sujeira estava escondendo a dracma. A escuridão não podia mostrar onde a dracma estava. Assim tem muitos dentro da igreja. Que Deus vai, abençoa, faz, acontece, ok, tudo bom, espalha, fica famoso, ok, e se perde dentro da igreja. Por quê? Porque começam a se vender, começam a se prostituir, começam, né, a deturpar a palavra de Deus só para ganhar elogios, começam a querer agradar a homens e não a Deus e se perdem. Se perde. O que acontece depois? Vem à tona o escândalo. Sabe por quê? Tudo que o homem planta, ele vai colher. A palavra de Deus é fiel. Ela não muda, ela é imutável. Ela é imutável. Se você despreza Deus, se prepara. Porque vai vir, a consequência chega. Agora, se você está buscando honrar a Deus, se prepara também. Porque aí é muito melhor. Não, nem se compara. Nem se compara. É muito melhor. Tá entendendo? É muito melhor. Nós lemos aqui, faço questão de abrir de novo aqui o livro 1 Samuel, capítulo 2, faço questão, né? Faço questão, versículo 30, ó. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera que que a tua casa e a de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aí tem pessoas que honram a Deus no início do ministério,
no início da jornada, continue honrando a Deus. Aonde você chegar, aonde Deus te levar, continue honrando a Deus. Se tu hoje tem um comércio pequeno e daqui a 5, sei lá, 1 ano, 10 anos, Deus ampliar os negócios, tu conquistar uma franquia, continue honrando a Deus. Porque o dia que tu desprezar Ele, tu vai... Está escrito, não sou eu que falo. Serão desmerecidos. É o que tem acontecido com muitos hoje. Sabe, Deus foi lá, porque honrava, Deus honrou. Tá honrando? Eu vou honrar. Reciprocidade, vou honrar você. Agora, desprezou? Agora ficou difícil para vocês, porque serão desmerecidos. Foi isso que aconteceu com o povo queridinho de Deus. Só para atualizar, né? Só para atualizar. A nação eleita de Deus. Vamos dizer assim, o xodó de Deus, sabe? Os queridinhos de Deus. Aconteceu isso com eles, sabe? Honra, eu honro. Despreza, desmerecimento. Simples assim. Deus não perde para ninguém. Quando tu for fiel a Deus, tu vai experimentar a fidelidade dele. Quando tu honrar a Deus, tu vai experimentar a honra dele. Está escrito na Bíblia. Só estou falando da Bíblia. Quando tu for puro para com Deus, tu vai ver a pureza dele, a integridade dele. Você vai ver. Você vai ver. Tem pessoas que precisam tomar uma atitude na vida. Sim, tem pessoas que imaginam assim, se Deus quiser, ele faz. Não é assim que funciona, não. Não. A Bíblia não me ensina assim. Sai da ignorância. Esqueça a ignorância, pelo amor de Deus. Sabe por que o povo foi destruído? Porque era ignorante. Não conhecia Deus. Não conhecia a palavra de Deus. Não foi o diabo que destruiu o povo de Deus, não. Foi a ignorância. Foi a falta do conhecimento. Então começa a conhecer a Deus. Tem pessoas que já era para estar nadando lá na frente, não saíram nem da beirinha ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Já era para estar lá nas profundezas, sabe? Alcançando coisas incríveis, mas está no rasinho ainda. No rasinho, sabe por quê? Começaram a desprezar Deus. Vou falar. Começaram a Deus honrou um pouquinho assim, ó. Um pouquinho. Sabe por quê? Porque era fiel lá atrás. Era fiel, honrava a Deus. Com o mínimo que ganhava, honrava a Deus. Hoje em dia não consegue mais. Aí as coisas começaram a dar ruim, a piorar de verdade. E está clamando a Deus e ele não está respondendo. Pelo amor de Deus, seja inteligente. Está aqui, a Bíblia está aqui, está para todos nós. Todos nós. O texto que foi lido aqui, Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Está entendendo? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Honra, aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam, serão desmerecidos. Talvez na tua tradução esteja um pouquinho diferente o termo, mas o sentido é o mesmo. Serão desmerecidos. Qual foi o outro texto que nós lemos? 2 Crônicas, nós acabamos de ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 15, né? Vou ler de novo e nós vamos encerrar aqui. Tá bom, pessoal? 2 Crônicas 15, versículo 1 e 2. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Enquanto você estiver com Deus. Sim, está escrito. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Simples assim. Não, pastor, eu estou aqui nessa vida pecaminosa, no lamaçal do pecado, me prostituindo, fazendo tudo de errado. Deus está comigo, preciso te atualizar. Não está, não. Sabe o que causa separação entre o homem e Deus? O pecado. Se está em pecado e quer viver no pecado, me perdoa. Se tu está lutando para sair do pecado, ok. Agora, se tu está se deleitando no pecado, Deus não está contigo não, meu irmão. Eu preciso ser sincero com você. Não se engane. Não vá nessa teologia que Deus entende. Não, Deus não está entendendo, não. Não está mesmo. Ele não está entendendo, porque o sacrifício que ele enviou foi muito grande. Foi muito grande. Ele não poupou o próprio filho dele. Você acha que vai nos poupar? Não vai. Esquece. Não vai acontecer. Não vai. Ou você toma uma atitude, ou você toma uma posição, ou continua a vida do jeito que você está. A escolha é sua.
escolha não é minha. A escolha não é de Deus, é sua, totalmente sua. Essa responsabilidade é sua. Não depende de Deus. Não, de jeito nenhum. Depende de você. Abandonar o pecado depende de você, não depende de Deus. Ele já te deu condições para abandonar o pecado. O preço já foi pago. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Se você quiser permanecer no pecado, é com você, não é com ele. Tá entendendo? Corresponda a Deus. Corresponda à palavra de Deus. Você vai ver, você vai viver coisas extraordinárias. Coisas assim, sabe? Que tu vai falar, o que está acontecendo? Você não vai saber explicar. Eu não sei explicar. Muitas maravilhas que Deus fez na minha vida, nem que eu tentasse explicar, eu ia conseguir. Não consigo. Eu só sei que ele fez. Eu falo, como? Não tem, não tenta explicar. Não vai ter como explicar. Tem coisas que Deus faz, não cabe palavras, não tem como explicar. Então, em nome de Jesus, tem pessoas que querem viver o sobrenatural, faça por onde?